pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. E como prometido, hoje nós vamos aprender a fazer este outro modelinho aqui de sainha para o nosso foguetinho naninha. Ele ficou uma sainha muito bonitinha. Ó, vou abrir aqui para vocês olharem bem. Ok? Então, hoje nós vamos aprender este modelo aqui de sainha. O foguetinho, pessoal, eu já deixei a aula, né, dividida em 3 partes, aí no meu box, né, na playlist do canal. Mas eu vou deixar aqui em cima, ó, o link da aula para vocês aprenderem a fazer esse foguetinho. E aqui embaixo também no box de informações vou deixar também o link das 3 aulas para vocês poderem entrar e estarem fazendo este foguetinho, certo? E aproveitando aqui também no box de informações, vou deixar a relação de material que eu utilizei para fazer a sainha aqui do nosso foguete e também, né, a numeração do fio, o tex aqui, que eu utilizei para fazer a fuselagem do avião, as asinhas, enfim. Então, aqui eu vou deixar também o material completo que eu utilizei e o número das agulhas que eu utilizei aqui nas partes do foguetinho, tá, pessoal? Ó, ele ficou muito bonito, é um ponto, ó, bem facinho de fazer. Eu explico aqui a carreira por carreira e determinada altura aqui do nosso trabalho. Eu vou fazendo um de cada, aqui grupinhos, né, de leque, e explicando para vocês não se perderem, tá? E aqui, ó, de antemão, se vocês observarem, deixa eu só ampliar aqui o vídeo um pouquinho. Se vocês observarem, perdão, aqui, ó, eu já começo com um motivo, depois 2 motivos, 3 motivos, 4 motivos aqui, depois a gente já encerra aqui com 5 motivos. Então, ele vai aumentando aqui os pontos e aí a toalhinha aqui vai abrindo, certo? Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa o seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Certo, pessoal? Então, se você deseja fazer essa peça, aguarda um pouquinho aí que a gente já vai começar. E relação de material, como eu já disse, vou deixar aqui no box de informações. E também aqui abaixo do vídeo tem a área de comentários. Faça o seu comentário se você está gostando dos projetos que eu trago aqui para o canal, que eu terei o maior prazer em responder. Pessoal, não deixa de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? É muito importante aí para o crescimento do mesmo. Então, agora eu vou ali para a mesa para a gente começar a fazer este forrinho aqui do nosso foguetinho. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a fazer um outro modelinho aqui de sainha para nossa naninha foguete. Este aqui eu fiz na cor cinza, com vermelho, branco, detalhe marrom aqui da fuselagem. Então, se você deseja fazer este foguete, vou deixar aqui em cima no card o link da videoaula, tá? Que ficou dividido em 3 partes. Então, aqui, ó, pra gente começar, vamos virar aqui um pouquinho o trabalho. E aqui a gente tem 9 alcinhas. Aqui um total de pontos, pessoal, nós vamos precisar de 20 pontos altos, a cada 5 separado por 2 correntinhas. A gente tem 9 alcinhas, então nós vamos colocar os pontos aqui, ó. Então, eu amarrei o meu fio aqui na primeira alcinha, vou subir 3 correntes. Aí, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocando aqui, ó, por exemplo, dentro da primeira alcinha, a gente coloca 3 pontos alto. Aí, na segunda alcinha aqui, ó, ela tá bem aqui do lado, aí você coloca 2 pontos altos. A gente tem que distribuir 5 pontos altos
aí 2 correntes aqui de separação, depois mais 5 pontos altos. Então, ó, nesse mesmo espaço, você já coloca mais um. Depois da correntinha. Então, aqui antes da correntinha eu já tenho 5. Agora aqui a gente tem que colocar mais 5. Eu já tenho 1. Aqui no próximo aqui, ó, eu coloco 2. Posso colocar mais 1. Então, ó, contando aqui, ó, depois que eu fiz a correntinha, eu já tenho 4. Aí eu faço mais um aqui na próxima alcinha. Aí eu coloco 2 correntes para separar. Aí na mesma alcinha aqui, você coloca mais uns 2 pontos. Então, aqui eu tô começando outro grupinho de 5 pontos altos, ó. Desse lado, ó. Aqui a gente já ficou com 5, 3, 4, 5. Agora aqui eu já tenho 2. No próximo aqui, eu coloco mais 2. Aí, aqui no próximo, eu posso colocar um aqui sozinho, ó, na próxima alcinha. Então, aqui eu já completei 5 pontos altos. Faço 2 correntes, aí eu preciso de mais 5 pontos altos, para poder a gente fechar aqui, para começar o trabalho. Então, aqui, ó, na mesma alcinha, eu posso colocar mais um ponto alto. Olha, eu tenho 2 alcinhas aqui ainda, então, aqui na próxima alcinha, ó, eu coloco mais 2 pontos altos. Ó, então, aqui eu já fiquei com 3. Aí, na próxima alcinha aqui, ó, eu ponho mais 2 que faltam. Aí, eu fiquei com 5. Aí, eu faço 2 correntes. E lá naquela terceira correntinha que nós começamos aqui, ó, a gente fecha um ponto baixíssimo. Tá, pessoal? Então, é só assim, a gente precisa ficar assim, ó, com o fundo. Com 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes de separação, 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes de separação, 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes de separação, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, e aqui a gente fechou com a correntinha de separação, tá? Então, a gente precisa de 5 pontos altos aqui de cada lado, tá? Desse jeito aqui. Então, eu distribuí dessa forma. Se você quiser, faça igualzinho, ou senão você vai colocando do jeito que você achar melhor. Mas eu tenho que ter 5, 5, 5, 5 e cada cantinho aqui 2 correntinhas de separação. Vamos para a segunda carreira. Aqui nós fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo no segundo ponto de base, outro no terceiro ponto de base, outro ponto baixíssimo no quarto ponto de base, mais um ponto baixíssimo aqui no quinto ponto de base. Subam 3 pontos corrente e dentro do leque façam 2 pontos altos. Fiz o meu segundo ponto alto, fiquei com um total de 3 pontos aqui no cantinho, 2 correntes. E faço aqui mais 2 pontos altos dentro do leque e um aqui no ponto de base. Faço 2 correntes, pulo aqui, ó, o segundo ponto de base, no terceiro aqui eu faço um ponto baixo. 2 correntes, aqui, ó, eu pulo este ponto e venho para o próximo e faço um ponto alto, e aqui a gente vai repetir igual o leque ali que nós acabamos de fazer, 2 pontos altos dentro, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro aqui do leque e um aqui na base, ó.
duas correntinhas, aí a gente vai pular esse ponto e no próximo aqui é um ponto baixo, duas correntes, aí ó, pula esse ponto, no próximo aqui a gente repete o leque, né? Um ponto aqui na base, dois pontos altos dentro do leque aqui de base, duas correntes, e aqui a gente repete o lado oposto aqui. Dois pontos altos dentro do leque e um na base. Duas correntes, a gente vai pular um ponto de base e vem para o próximo aqui. Duas correntes, pula um ponto aqui de base, vem para o próximo e faz um ponto alto. E aqui é o nosso último leque, né, para a gente poder fechar a segunda carreira. Duas correntes. Aqui eu tenho dois pontos altos dentro do leque. E um aqui na base. Olha, então tá ficando assim. Aqui para finalizar, duas correntes, pula um no próximo ponto aqui, faz um ponto baixo, duas correntes, e aqui no terceiro ponto de correntinha que nós subimos, né, quando iniciamos aqui 3 correntes, na terceira correntinha vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Então, a segunda carreira, ela ficou assim, ó, o nosso trabalho. Ficou assim, ó. Para a próxima carreira, que será a terceira, nós vamos subir aqui, depois que fechamos o ponto baixíssimo, 3 correntes. E aqui, pessoal, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto, ó. Ficamos com 3 pontos altos aqui, agora a gente coloca mais 2 aqui dentro do leque, ficamos com 5 pontos altos. Duas correntes, e do lado oposto a gente vai ficar também com a mesma quantidade de ponto. Primeiro coloquem 2 pontos altos dentro do leque e completem aqui os 3 pontos de base. Duas correntes na divisão aqui e um ponto baixo em cima do ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior. Duas correntes, aqui a gente repete de novo. 3 pontos altos. Dentro do leque, mais 2 pontos altos. Ficamos com 5 pontos altos. Duas correntes para separar. E vamos repetir mais 5 pontos altos para a gente fechar o leque aqui. Fiz 5 pontos altos, duas correntes. Aqui a gente fecha um ponto baixo em cima do ponto baixo. Duas correntes. E aqui a gente volta, pessoal, a repetir o leque, conforme eu acabei de explicar. Então, nós vamos fazer esta sequência aqui agora, neste leque e neste leque que tá faltando aqui, tá bom? Olha, tá ficando assim. Eu vou fazer o meu, já volto e mostro. Vamos finalizar, então, a terceira carreira. Aqui trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, duas correntes, 5 pontos altos. Agora, aqui vamos fazer duas correntes, um ponto baixo. E vamos colocar aqui duas correntinhas, e na terceira correntinha à frente aqui, ó, do ponto, a gente fecha um ponto baixíssimo. Agora, aqui vamos fazer ponto alto. 3 correntes para começar. E vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos ficar novamente com 5 pontos altos.
Eu tenho 4/5. Aí, dentro do leque aqui, a gente vai pôr 2 pontos altos. Aí, a gente fica com um total de 7 pontos altos. 2 correntes. Primeiro, colocamos 2 pontos altos dentro do leque. Agora, a gente desce aqui, colocando o restante dos pontos. Estou no 6º ponto, agora vou para o 7º ponto. 2 correntes, agora aqui a gente vai fazer um ponto alto, tá? Não vai ser o ponto baixo, ó, um ponto alto, 2 correntes. E aqui a gente volta a repetir todos os pontos de base. Cheguei aqui no 5º ponto de base e vou colocar aqui mais 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e vou descer aqui e completar o restante dos pontos. Aqui eu já tenho 3. Cheguei aqui no meu 7º ponto, faço 2 correntes, um ponto alto aqui na base do ponto baixo, 2 correntes e volto a colocar os pontos aqui, tá, pessoal? Então, a 4ª carreira será esta repetição, assim. Aí, vão fazendo de vocês do jeito que eu acabei de explicar nos 2 restantes aqui, que eu já volto. Para finalizar, então, pessoal, nós fizemos 7 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto aqui, 2 correntes. E aqui, ó, na 3ª correntinha, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Agora, ó, a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai fazer a vez de um ponto alto. Aqui eu vou fazer mais 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser a separação. E nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, no 3º aqui, ponto de base, eu coloco um ponto baixo, tá? Que quando a gente der a volta toda, aqui vai ser o último ponto que a gente precisa aqui, tá? Que a gente aqui vai colocar 7 pontos, nós vamos fazer aqui logo à frente. Então, aqui vai ser o 7º ponto final aqui dessa divisão aqui do trabalho, vocês vão entender daqui a pouco. Então, ó, fizemos no total 6 correntes, 3 faz a vez de um ponto alto e 3 aqui é a separação. Aí a gente contou 1, 2, no 3º ponto colocamos um ponto baixo, agora a gente coloca 3 correntes. No último ponto aqui, ó, que sobrou 1, 2, no 3º ponto aqui a gente coloca um ponto alto, 2 aqui dentro do leque. 2 correntes e repete aqui. 2 pontos altos e um aqui na base. 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, no 3º ponto de base eu faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes, no último ponto aqui, ó, de base, eu faço um ponto alto nele. Aqui nesta alça de corrente, eu coloco 2 pontos. Um aqui neste ponto alto, já tenho 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto a gente coloca aqui neste ponto de base. 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, no 3º ponto de base eu ponho um ponto baixo, conto 1, 2, 3 correntinhas e aqui, ó, no último ponto de base eu coloco um ponto alto e dentro do leque 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos dentro do leque e um aqui no ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas, eu conto, ó, 1,
2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto baixo, 3 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base eu coloco um ponto alto, aqui eu coloco 2, o segundo, né, o terceiro, aqui eu coloco o quarto ponto alto, aqui o quinto ponto alto, o sexto ponto alto e o sétimo ponto alto. Então, ó, ficamos assim, com o lado do trabalho, aqui foi onde a gente fez um lado inteiro. E aqui é onde nós vamos encerrar juntos, tá bom? Eu vou terminar o meu e já volto, é só fazer essa sequência que eu acabei de passar. Vamos encerrar, então, a quinta carreira. Depois que eu fiz aqui, ó, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, eu fiz aqui, ó, 6 pontos baixos, igual eu expliquei para vocês. E aqui, lembra que nós iniciamos com 3 correntinhas e 3 aqui para fazer a separação do motivo? Então, nós vamos contar, ó, 1, 2, na terceira correntinha a gente vai fechar com ponto baixíssimo, que aí já ficou aqui um total de 7 pontos alto. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui, ó, uma corrente, vamos cortar o fio pra gente começar com a cor cinza agora. Então, o amarelo aqui a gente não usa mais, depois a gente passa o fio aqui entre os pontos, por trás do trabalho. Agora aqui nós vamos começar com a cor cinza. Bom, já que nós arrematamos aqui o trabalho, nós vamos começar a partir do leque aqui. Então, aqui no primeiro ponto aqui do leque, nós vamos amarrar nosso fio. Cada um começa do jeito que sabe, que tem já costume. Então, aqui, pessoal, nós vamos subir 3 correntes. Vamos fazer aqui mais os 2 pontos altos de base aqui. Então, vamos ficar aqui no início com 3. Agora aqui, mais 2 dentro, vamos ficar com 5 pontos altos aqui, ó, fazendo aqueles 5, aliás, aqueles 2 pontos altos dentro do leque. Então, se vocês observarem, a gente tá começando aqui de novo a fazer, ó, da partir da segunda carreira, nós estamos repetindo de novo aqui, ó, a terceira carreira aqui agora. Então, vamos dar sequência, ó, 2 correntes, coloca aqui 2 pontos alto e completa aqui com o restante dos pontos que tem aqui de base. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos de cada lado, ó. Aqui, lembram que tem o ponto baixo, a gente faz as 3 correntes e coloca mais um ponto baixo aqui, sobre o ponto baixo aqui da carreira anterior. 3 correntes. E aqui nós vamos repetir os 7 pontos de base aqui. Nós vamos fazer 7 pontos altos novamente. Terminou aqui os 7 pontos altos, façam 3 correntes. E um ponto baixo. Desculpa o barulho da linha, pessoal, que tá rolando ali no chão. Aí, façam mais 3 correntes e aqui repete o leque novamente. Coloca primeiro os 3 pontos aqui de base, 2 aqui dentro do leque. Aí, a gente fica com um total de 5 pontos alto, 2 correntes e faz o lado oposto igual, colocando aí a distribuição dos 5 pontos alto. Terminou o cantinho aqui,
que é o leque, façam 3 correntes. Terminou o leque, façam 3 correntes e um ponto baixo, 3 correntes. E aqui vão colocar os 7 pontos altos, aqui, igual nós acabamos de fazer aqui. Então, pessoal, olha, a 6ª carreira, ela vai ficar assim, façam por toda a volta do nosso square, daqui a pouquinho eu volto. Vamos então finalizar aqui a carreira de número 6. Fizemos aqui 5 na cor amarela e a 6ª carreira aqui na cinza. Então, depois que eu fiz os 7 pontos altos aqui, fiz 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Aqui, ó, na 3ª corrente aqui do ponto à frente, eu ponho um ponto baixíssimo, subam 3 correntinhas e aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já tenho 3, 4, 5 pontos, mais um aqui, 6 e mais outros 7, 2 correntes. Vamos colocar aqui também 2 pontos altos. E mais 5 aqui de base que a gente tem que completar. Agora aqui a gente vai fazer 3 correntes. E agora um ponto alto aqui, ó, sobre esse ponto baixo de base. 3 correntes. E aqui a gente repete os 7 pontos alto novamente. Cheguei aqui no 7º ponto, faço 3 correntes. Aqui, ó, cheguei no ponto baixo, eu faço um ponto alto. 3 correntinhas e aqui a gente repete o leque tudo novamente. Olha, repeti os 5 pontos de base e aqui dentro do leque eu tenho que colocar mais 2. Aí a gente totaliza 7 pontos altos. Faz 2 correntes e repete do lado oposto os 7 pontos altos, ok, pessoal? Então, eu vou fazer o meu aqui, olha, tá ficando assim. Aqui a gente terminou, começamos aqui. Agora, isso aqui, nós vamos fazer aqui, ó, tá? E aqui é 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Vamos encerrar, então, a carreira de número 7, aqui eu fiz 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes. E aqui, ó, na 3ª correntinha à frente aqui do ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Para iniciarmos a próxima carreira, subam 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto, 3 correntes, que vai fazer a separação aqui do motivo. E nós vamos contar 1, 2, no 3º ponto de base, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes, laço aqui o fio, 1, 2, no 3º ponto de base, aqui eu faço um ponto alto. E aqui dentro do leque, mais 2 pontos altos. Então, a gente fica com 3 pontos aqui no início do trabalho, 2 correntes para separar o leque aqui. E repete o lado oposto igual. 2 pontos altos dentro do leque e um aqui na base. 3 correntes. Aí a gente vai contar. 1, 2, no 3º ponto aqui de base, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui, nós temos que fazer igual aqui, ó. Colocar 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 1. Cheguei aqui no 7º ponto alto. Então, ó, nós ficamos assim por enquanto. Aí, a gente vai repetir aqui, ó, 3 correntes.
Conta 1, 2, no terceiro ponto de base, põe um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, aqui no último ponto de base, coloca um ponto alto e completa aqui novamente com 7 pontos altos. Tenho 3, cheguei aqui no sétimo ponto alto, faço 3 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo, 3 correntes. Aqui no terceiro ponto alto de base, eu coloco outro ponto alto. E dentro do leque aqui, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui dentro. E um ponto alto na base aqui do ponto. 3 correntes. Conta 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, aqui no último ponto, coloca um ponto alto, e aqui você vai repetir mais 6 pontos altos para totalizar com esses 7, igual nós fizemos aqui, ó, tá? Então, a tendência é a gente ir fazendo e o trabalho ir abrindo, essa é a proposta da sainha aqui do nosso foguetinho, tá bom? Eu vou fazer o meu, já volto. Bom, pessoal, então aqui nós vamos encerrar o trabalho, né? Nós ficamos aqui com 6 pontos alto, aí nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do ponto à frente, que nós já deixamos para ficar o sétimo ponto alto aqui do trabalho aqui do final. Agora, pessoal, aqui para a gente continuar, a gente sobe 3 correntes para fazer a vez de um ponto alto, mais 3 correntes para dar o espaçamento, e aqui a gente vai fazer outro ponto baixo. 3 correntes. Agora aqui nós vamos trabalhar aqui em cima destes pontos alto aqui. Eu vou mais explicar o cantinho agora para vocês continuar da sequência. Aqui eu completo com mais 2 pontos altos para inteirar 5 pontos altos. Fiz aqui 2 correntes e aqui eu coloco 2 pontos altos. E coloco aqui o restante dos pontos. Fiquei com 5 pontos altos. Aqui segue o mesmo padrão, 3 correntes, ponto baixo, em cima de ponto baixo aqui de base. 3 correntes. Aqui nós vamos começar a colocar todos os pontos altos aqui. Fiz os 7 pontos altos, faço 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e aqui a gente continua a fazer os 7 pontos alto. Então, aqui, pessoal, olha, é só seguir o padrão aqui. Agora vai ser 7 pontos alto no total aqui, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Este leque vocês vão fazer igual este aqui, 5 pontos para cada lado, separados por 2 correntes. Assim vocês vão fazer por toda a volta aqui do nosso square, e depois eu volto para explicar mais uma carreira, que será esta aqui com um total de 7 pontos alto que nós vamos fazer aqui, e depois eu vou orientar vocês para vocês ir fazendo sozinhos, tá bom? Porque a cada 3 aqui, ó, vai aumentando aqui estes grupinhos aqui do meio do trabalho. Aí, depois que a gente fizer a 7ª carreira, o leque aqui, né, da terceira parte aqui, que ficamos com 7 pontos alto, aí vocês vão fazer o restante sozinho, e depois eu volto e mostro como é que tá ficando o meu. Vamos finalizar então a carreira, depois que eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos alto. Lembra que a gente subiu aquelas 3 correntinhas no início. Aqui, ó, na terceira correntinha, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui nós ficamos com 7 pontos alto. Agora, pessoal, para a próxima carreira, a gente também vai fazer 3 correntes
para fazer a vez de um ponto alto, mais 3 correntes para separar o motivo, e aqui agora a gente vai fazer um ponto alto. O ponto alto que é esse aqui, né? Igual dos outros trabalhos aqui, ó. 3 correntes, e aqui nós vamos fazer os 5 pontos de base. Fiz 5 pontos alto, dentro do leque eu coloco mais 2, aí nós ficamos com 7 pontos alto. Fiz 2 correntes, dentro do leque aqui eu coloco 2 pontos alto, e continuo aqui colocando ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 7 pontos no total. Cheguei aqui no meu último ponto. Agora aqui, ó, a gente precisa fazer aquele ponto alto. Antes de fazer o ponto alto, 3 correntes. Aqui nessa base aqui do ponto baixo, eu coloco um ponto alto. 3 correntes, e aqui, pessoal, a gente continua a completar os 7 pontos alto aqui, tá? Cheguei aqui no 7º ponto, a gente faz 3 correntes. Fiz aqui as 3 correntes, aqui na base do ponto baixo eu ponho um ponto alto. Mais 3 correntes. E aqui a gente completa aquela sequência de 7 pontos alto. Então, deixa eu abrir aqui. Então, a cada carreira ele vai abrindo, né? Por causa do aumento aqui dos pontos no leque. Aqui nós estamos na carreira de número 10. Aqui neste leque aqui final, nós estamos com 7 pontos de cada lado. Então, vocês vão fazer esta sequência, tá? Igual eu expliquei, que completa mais 6 pontos alto, depois faz 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, e coloca 7 pontos alto aqui deste lado, 2 correntes de separação, e aqui um total de 7 pontos alto, igual nós fizemos este leque aqui. Eu vou fazer o meu, e quando eu voltar na carreira de número 11, aí a gente já vai começar de novo neste leque aqui. Aí eu vou orientar vocês, porque a cada grupinho aqui, ó, do lequezinho de 3, aqui o meio vai aumentando, tá bom? Ó, aqui no caso, ó, a gente ficou com 1, agora aqui a gente tem 2, aqui nesta aqui, ó, 3, que nós vamos fechar agora quando chegarmos aqui. Então, a gente tem 3 espaçozinhos aqui, ó. Aí, o próximo a gente vai ficar com 4. Aí, eu vou orientar vocês para vocês estarem fazendo, porque se eu for trabalhar o paninho todo aqui do foguete, vai dar mais de 2 horas de vídeo. Então, eu vou orientar na próxima volta que eu vir aqui falar com vocês. E aí, assim, a gente vai conversando. Finalizar, então, aqui. Fiz aqui meus 6 pontos alto, aqui aquelas 3 correntinhas. A gente coloca aqui, ó, na terceira corrente e fecha com ponto baixíssimo. Agora aqui, pessoal, nesse espaço, nós vamos colocar os pontos altos. Agora, a gente vai inverter. Então, você sobe 3 correntes e aqui você coloca 2 pontos altos dentro aqui do espaço, um ponto alto aqui neste ponto de base. Aqui, 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. Ó, então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. Agora, aqui a gente faz 3 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto baixo, 3 correntes, aqui, ó, no último ponto da base, você coloca um ponto alto, 2 correntes aqui dentro, 2 pontos altos, 2 correntes dentro aqui do leque e um aqui na base, certo? Então, aqui nós já estamos repetindo o nosso
primeiro carreira do leque. Então, aqui, ó, eu conto 1, 2 no terceiro ponto de base, ponho um ponto baixo, 1, 2, 3. Aqui eu ponho um ponto alto e depois a gente completa ali com mais 6 pontos altos. Então, vamos lá. Então, nós finalizamos aqui e já começamos aqui, ó. Então, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Olha, tirando a base aqui, ó, eu tenho, ó, um conjuntinho de 3 leques. Aqui, ó, mais um conjuntinho, só que aqui a gente só trocou a cor do fio. E aqui eu tenho outro conjuntinho. Eu preciso de mais 3 conjuntinhos desse aqui, daqui pra frente. Então, a gente tá começando o quarto, aí eu preciso do quinto conjuntinho e do sexto conjuntinho. Aí, nós vamos ficar no total, sem contar aqui a base, com 18 carreiras no total, tá bom? Agora, o que que vai acontecer? Ó, a partir daqui, esta é a carreira já de número 11. Aqui, vocês vão fazer essa sequência. Aqui, vão colocar o total de 7 pontos alto. Aqui, vão fazer este processo aqui, das 3 correntes, ponto baixo e 3 correntes. Assim, sucessivamente, vocês vão fazer igual como se fosse aqui embaixo, ó, onde tem o vazio aqui, vocês vão colocar cheio, onde tem o cheio, vocês vão começar a colocar este ponto aqui vazio, tá? Então, vai ser invertido. Agora, aqui, ó, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 partes aqui, ó, com este ponto grade aqui, vamos dizer aqui por cima, certo? Então, vocês vão continuar a fazer essa sequência. Aí, quando chegar aqui, vocês vão se orientar, pessoal, pelo próprio conjuntinho de leque aqui, tá? Para vocês não se perderem, ó. Então, aqui, ó, vamos dizer que essa carreira é esta aqui. A segunda carreira vai ser esta aqui, com aqui o leque com 5 pontos alto. E a terceira carreira aqui, ó, vai ser com o leque com 7 pontos alto, certo? Então, vocês vão fazer este quarto conjuntinho aí de 3 leques. Aí, eu vou fazer o meu completo e volto e mostro para vocês. Aí, a gente começa o quinto grupinho junto, certo? Para não haver erro, aí eu dou mais uma orientada. E no sexto, a gente vai fazer ali, só que vai ter uma mudança de cor, aí eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas para vocês não se perderem, se oriente por este leque, ó. Este leque aqui, ó, nós vamos começar a fazer ele aqui agora. Depois que fez esse leque de 3 pontos altos de cada lado, vocês vão começar aqui, ó, esta sequência e vão fazer o leque de 5 pontos altos de cada lado. Depois, vão fazer essa sequência e 7 pontos altos de cada lado, separado por 2 correntes. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vou fazer ele completo. Então, eu tenho 1, 2, 3 grupinhos de 3 leques aqui, né? Aí, eu vou precisar de mais 3. Mas aí, a cada um, eu volto, começo com vocês, aí vocês terminam sozinhos, até a gente chegar no último lá. Voltei aqui para explicar mais um pouquinho. Então, aqui nós temos um grupinho com os 3 leques, aqui o segundo, terceiro e este aqui eu deixei para vocês fazerem. Então, vamos só relembrar. Então, aqui, ó, na primeira carreira do grupinho, aqui ficamos com 7 pontos altos, aqui 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e 3 pontos altos de cada lado, aqui 2 correntinhas de separação. Na próxima carreira que repetimos tudo aqui, ó, 7 pontos altos, correntes, ponto baixo, e aqui ficamos com 5 pontos altos de cada lado, 2 correntes e 5 pontos altos. Na próxima carreira, repetimos aqui, ó, mesma coisa, 7 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. E aqui no leque ficamos com 7 pontos de cada lado, aqui 2 correntes de separação. Aqui, pessoal, ó, a gente deu a volta, aqui 2 correntes,
um ponto alto, 2 correntes, eu já fiz aqui, e aqui a gente finaliza o trabalho. Aí, eu preciso de mais um grupinho de 3 leques assim. Então, aqui a gente vai subir as 3 correntes, faz a vez de um ponto alto, mais 3 correntes, que faz a divisão aqui do trabalho, que a gente vai precisar igual aqui. Nós vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faz um ponto baixo, 2, 3 correntes, e aqui a gente começa a colocar os 7 pontos altos. Cheguei aqui no 7º ponto alto, pessoal, então aqui nós vamos começar novamente aqui, ó, a sequência dos 3 leques aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui, ó, as 3 correntes, vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base, eu já coloco um ponto alto, dentro do leque, 2 pontos altos, 1, 2 correntes, aqui dentro do leque, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Façam as 3 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 3 correntes, e aqui, pessoal, já é aquela sequência para colocar os 7 pontos altos, igual do lado de cá, ó, tá? Então, vão fazendo assim, da maneira que eu expliquei, ó. Nós estamos de novo começando o leque de 3 pontos altos de cada lado, igual aqui, ó. Aí, a próxima carreira vai ser de 5 de cada lado, tá? Lembrando que onde tem ponto alto, vocês vão fazer essa sequência. E onde tem o ponto baixo, a próxima carreira vai ser ponto baixo. E a outra carreira aqui, ó, que vai dar 7 pontos altos em cada lado aqui do leque, vai ser um ponto alto aqui separado por 2 correntes, tá bom, ó? Então, ele tá ficando assim. É só seguir agora a base aqui do outro leque para fazer o próximo aqui, certo? Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu mostro. Bom, pessoal, aqui, ó, nós estamos encerrando mais um grupinho aqui de 3 leques, ó. Nós vamos encerrar bem aqui, ó. E nós já ficamos com, ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos aqui de 7 pontos altos também, tá? Ó, já aumentou aqui. A gente começou com 1, com 2, com 3, agora estamos com 4. E a gente vai precisar de mais um grupinho para poder a gente daqui a pouco finalizar o trabalho, certo? Então, aqui, ó, eu já fiz 6 pontos altos e na terceira correntinha aqui, ó, à frente, a gente fecha um ponto baixíssimo e faz aqui, ó, já 3 correntes, e aqui a gente vai completar com os pontos altos, que é um total de 7 que nós temos que ter aqui. Então, aqui a gente tá começando a fazer outro grupinho. Nós vamos começar agora de novo aqui do leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois aqui que eu fiz os 7 pontos altos, a gente faz as três correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto baixo, 3 correntes, aqui completa 7 pontos altos. Cheguei aqui no 7º ponto alto, faço 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto baixo, 3 correntes, aqui no último ponto de base faz um ponto alto, e aqui a gente começa mais um grupinho daqueles 3 leques aqui que a gente precisa, com o início aqui com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 3 correntes, e aqui na terceiro ponto de base, 1, 2 no terceiro, faz um ponto baixo, 3 correntes, e aqui, pessoal, já é a sequência dos 7 pontos altos. Então, vocês vão fazer essa carreira por toda a volta,
aqui assim, ó, vocês vão repetir de novo aqui, ó, essa carreira, né? A diferença é que cada grupinho aqui de 3 leques, a gente vai aumentando aqui uma parte desse motivo aqui, ó, tá bom? Então, vão fazendo assim. Aí, na segunda carreira, nós vamos trocar a cor. Nós vamos fazer uma faixa de vermelho para poder combinar aqui com a pontinha do foguete. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui aquela primeira carreira que nós começamos do último grupinho aqui de 3 leques. A gente já fez um aqui no amarelo, 2, 3, 4, 5, mais um grupinho. A gente vai tá terminando aqui agora a primeira carreira do grupinho, né, de 3 leques. Então, aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Aqui nós vamos cortar o fio porque a gente vai trocar a cor. Vamos então amarrar aqui, ó, o nosso fio neste primeiro ponto de base aqui. Nós terminamos aqui, ó, e nós viemos para o leque para iniciar o trabalho. Agora, aqui, vocês vão subir 3 correntes e vão fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Fiquei aqui com um total de 5 pontos altos, 2 correntes, e do lado oposto aqui também nós vamos colocar 5 pontos altos. Então, pessoal, aqui nós vamos continuar a fazer o mesmo padrão que eu venho explicando desde o início. Aqui é só uma troca de cor que eu queria fazer para poder ficar combinando com o foguete. Agora, aqui nós vamos fazer as 3 correntes e um ponto baixo. As 3 correntes, e aqui a gente faz os 7 pontos altos. Certo? Então, assim, nós vamos seguindo fazendo. E a próxima carreira, nós vamos novamente trocar a cor. Aí, nós vamos já ficar no leque com 7 pontos alto aqui, né, de cada lado na próxima carreira. E a gente vai trocar a cor também. E depois a gente vai fazer só mais uma carreirinha de acabamento. Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouquinho eu volto, tá? É só seguir a sequência aqui do padrão. Bom, pessoal, então eu terminei de passar aqui por toda a volta do nosso paninho, a carreira aqui da cor vermelho. Aqui, para encerrar, eu fiz 3 correntes, um ponto baixo. Aqui, vamos fazer mais 3 correntes. E aqui, na terceira correntinha do ponto à frente, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e pode cortar o fio que nós já vamos trocar novamente a cor aqui do trabalho, aqui do fio. Então, vamos continuar. Vamos começar aqui, ó. Pode começar em qualquer ponto, aqui ou aqui, eu vou começar aqui. Vamos voltar para a cor cinza. E a gente amarra o fio. E vamos fazer aqui para começar 3 correntes e vamos continuar aqui com a colocação dos pontos altos, que são um total de 7. Cheguei aqui no meu 7º ponto alto, faço 2 correntes. Agora, pessoal, nós vamos pôr um ponto alto aqui no ponto do meio. Então, a gente tá fazendo a última carreira aqui da sequência aqui dos 3 leques. Aqui nós ficamos com 3 pontos altos de cada lado, aqui 5 pontos altos de cada lado. Agora, nós vamos ficar com 7. Então, façam 2 correntes. Aqui já põe o primeiro ponto e já vão trazendo também esse fiozinho vermelho para arrematar depois, né? Só cortar a pontinha do fio. Então, aqui eu já tenho 3 pontos.
mais 2 pontos aqui dentro do leque, a gente ficou com 7 aqui no cantinho, ó. 2, 4, 6, com mais um 7. Aí, 2 correntes aqui para separar. E do lado oposto, a gente coloca também mais 7 pontos alto. Cheguei aqui no 7º ponto alto, faço 2 correntes e coloco aqui um ponto alto, 2 correntes, e aqui a gente vai repetir os 7 pontos altos, certo, gente? Então, vai ficar assim, ó, o nosso trabalho. Agora aqui são 7 pontos altos, depois 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e assim sucessivamente vocês vão fazendo. Nos cantinhos vai ser igual este. Eu vou terminar essa carreira e já volto para a gente poder dar um acabamento aqui. Bom, pessoal, aqui eu cheguei. Aqui no início do trabalho, fiz 7 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto. Vou fazer agora 2 correntes. E vamos fechar aqui o trabalho. Na terceira correntinha aqui. Então, agora a gente vai fazer mais uma carreirinha só para finalizar o trabalho, mas para quem desejar terminar por aqui, é só arrematar o trabalho. Mas eu vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos corrente, e aqui eu vou trabalhar todos os pontos de base. Cheguei aqui no meu 7º ponto alto, aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos altos, um ponto aqui na base deste ponto alto, aqui também mais 2 pontos altos, e aqui eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui na base do leque eu fiquei com 7 pontos alto, vou colocar aqui, ó, mais 2 pontos alto, 2 correntes e mais 2 pontos alto. E vamos descer aqui com o restante dos pontos. Então, pessoal, aqui no leque nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 9, porque aumentamos 2 pontos aqui dentro do leque. E a partir daqui, pessoal, é repetição, vocês vão colocar sempre 2 pontos altos aqui na corrente, um ponto alto aqui sobre o ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro das correntes, e aqui, ó, vocês vão completar os 7 pontos altos. Então, esta é a última carreira do nosso trabalho aqui, do nosso forrinho da naninha. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês pra gente finalizar, tá bom? Bom, pessoal, então aqui eu trabalhei pontos altos por toda a volta aqui do nosso forrinho. Agora, aqui, depois que eu fiz 2 pontos altos dentro das correntinhas, aqui no ponto de base, eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui pra gente finalizar. E aqui na terceira correntinha à frente, eu passo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo o fio e já pode cortar a linha que nós já terminamos aqui. Depois é só arrematar o fio, colocando ele aqui entre os pontos por trás do trabalho. Então, pessoal, este foi o forrinho do nosso foguetinho, ó, ele tá aqui. Então, ó, nós fizemos aqui a um lado, ó, ficou assim. Todos os lados, ó, eu trabalhei pontos altos. Certo, pessoal? Então, no total aqui, nós ficamos, tirando aqui a primeira carreira, ficamos com 3, 6, 9, 12, 15, 18, esse aqui 19, e com este último aqui, com o primeiro, no caso aqui, 20. Então, nós temos 20 carreiras aqui no total, que nós trabalhamos o nosso forrinho aqui da naninha foguete. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do trabalho.
Eu fiz com muito carinho aí para vocês. Eu gosto muito de trazer a ideia do projetinho para vocês fazerem e também, em cima disso, desenvolverem ele da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos e na hora da sua inscrição aí no canal Eli Crochê Artesanato, ativa o sininho para você ficar recebendo a notificação de vídeo que eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.